Mulher com queixa de estalos na região anterior do quadril. E aí você começa a fazer seu exame e obtém essas imagens. Você consegue definir a causa do estalo? Consegue caracterizar as estruturas padrões para fazer essa pesquisa? Então não se preocupe, porque afinal você está no MSKD Casos. Uma série de casos práticos em ultrassom musculoesquelético, sempre direto ao ponto e sem enrolação, para quando você pegar um caso semelhante na sua prática, você acertar o diagnóstico e ajudar o seu médico solicitante. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista e ensino médicos a dominar o ultrassom musculoesquelético do zero ao avançado, praticando aí mesmo, do seu próprio serviço. Então vamos lá ao MSKD Casos com imagem, discussão do caso e sugestão de laudo. Aqui coloquei a referência, estamos no quadril direito, que é a região lateral, região medial, e o paciente se queixa de estalos. E quando a gente pensa em estalos, a gente tem que abrir na nossa cabeça a principal hipótese diagnóstica e os diagnósticos diferenciais que nós vamos discutir assim que observarmos a imagem. Então aqui estou no plano transversal, na região do quadril, ó. Cabeça aqui, durante essa varredura, ó, passa entre a cabeça do fêmur e logo depois aqui na região do osso ilíaco. E aqui estou observando a musculatura e realizando manobras dinâmicas durante a realização do exame. Então aqui eu tenho o músculo e tendão, o músculo ilíaco e o tendão do psoas aqui nessa região. E durante o movimento a gente consegue observar um pequeno clique aqui nessa região. E o que aconteceu nesse clique? Então, qual é a sua hipótese diagnóstica baseada nestes achados? Então, não esqueça de curtir este vídeo e me ajudar a compartilhar conteúdo de qualidade em ultrassom musculoesquelético, mostrando que o ultrassom é uma ferramenta poderosa em mãos treinadas. Aqui estamos diante de um ressalto do ilho psoas. Então, durante as manobras dinâmicas, observa-se ressalto entre o músculo ilíaco e o tendão psoas. Não há espessamento tendíneo ou bursite. Então vamos olhar com detalhe o que acontece aqui nessa região. Bem aqui temos o tendão do psoas e o músculo ilíaco. Quando a gente faz a manobra, o músculo vai se interpor entre o osso e o tendão. E quando a gente volta a perna, o tendão ele desce e bate no osso. Olha só, se interpôs, desceu, bateu no osso. Vou mostrar outros exemplos até mais nítidos que esse. Esse aí foi um caso da minha prática e eu vou mostrar um exemplo que ficou muito bonito de um artigo que eu recomendo. Então, seguindo, recapitulando a anatomia do ilho psoas. Ilho psoas porque são dois músculos que temos aqui, o músculo ilíaco na região interna do osso ilíaco e o músculo psoas. Tem o psoas maior e o psoas menor. Então eles têm origem aqui junto às vértebras e depois uma inserção conjunta no trocânter menor do fêmur. E quando eu faço uma secção transversa do ilho psoas, profundamente eu já enxergo a cápsula articular e a articulação. E entre o músculo e a cápsula articular nós temos uma bursa, a bursa do ilho psoas. Então olha só, fiz uma secção transversa no ilho psoas, observei a bursa do ilho psoas e aqui já a cápsula articular. Então lembrar que se o paciente se queixa de ressalto no quadril, a gente pode ter uma queixa intraarticular, ou seja, um corpo livre, uma artrose, e o paciente está sentindo algum ressalto ali naquela região. Ou extraarticular. E extraarticular, ele pode ser na região lateral, ou seja, o trato iliotibial, pulando por cima do trocânter maior femoral, e pode ser do ilho psoas, na região anterior. E há muita confusão em relação ao que atrita ali em relação ao ilho psoas. Esse é o objetivo dessa discussão. Então, novamente, recapitulando a anatomia, o que você precisa entender durante sua prática, seu ultrassom do quadril, é que aqui eu tenho dois ossos, ó, cabeça do fêmur e logo acima já tenho o osso da bacia, ó, o osso ilíaco e aqui o pubis. E essa proeminência é a eminência iliopúbica. Então, com seu transdutor no plano transversal, se você está localizado ao nível da cabeça, você sobe um pouco o seu transdutor e você já está a nível do osso ilíaco. E este é o corte que a gente realiza essa pesquisa. Normalmente eu até inclino um pouco mais o meu transdutor, no sentido do osso. Então, medialmente nós vamos ter o feixe vascular
E lateralmente tem aqui a espinha ilíaca anteroinferior. E aqui demonstrando exatamente o ilho-psoas, a bursa do ilho-psoas profundamente, e ele insere no trocânter menor femoral. Então vamos lá. Olha só essa referência anatômica para nos ajudar. Posicionei meu transdutor no transversal, ó, acima do nível da cabeça. Vou enxergar a linha branca, o osso ilíaco. E aqui eu já tenho a espinha ilíaca anteroinferior, onde eu tenho a origem do reto femoral. Então, acima do osso ilíaco, superficialmente, eu já tenho o ilho-psoas e medialmente o feixe vascular. Olha esse esquema de ressonância mostrando o osso ilíaco e o músculo do ilho-psoas e o feixe vascular. E aqui agora aprofundando um pouco mais a anatomia do ilho-psoas, né? Então tem o músculo do psoas maior em vermelho, fibras mediais do músculo ilíaco. Então o músculo ilíaco a gente pode dividir em fibras mais mediais e fibras laterais, ou seja, fibras mediais do músculo ilíaco, fibras laterais. E aqui mais inferior tem uma outra porção muscular chamada de músculo ilho infratrocantérico. Então isso aqui é para aprofundar e mostrar o nível de detalhe que a gente pode chegar no ultrassom musculoesquelético. Então acompanhando essa imagem, ó, a gente sempre vai olhar aqui a cortical óssea, entender o que é lateral, o que é medial. E quando a gente olha o osso ilíaco, parece uma rampa, um tobogã, descendo para a face medial, onde tem o feixe. Então voltando aqui, ó, olha só o tobogã, descendo para a face medial, onde a gente tem o feixe vascular. Então aqui nós temos o osso ilíaco e aqui, ó, a eminência iliopúbica. E aqui nós conseguimos caracterizar as fibras musculares do ilíaco, dividida em porção lateral, e essa linha branca aqui divide as fibras da porção medial. E aqui, hiperecogênico, no plano transversal, nós temos o tendão do músculo psoas. Então, tendão do músculo psoas. E aqui é o nível do ramo púbico superior. Vamos voltar aqui exatamente no nosso esquema. Olha só. Pubis, ramo púbico superior, se juntando com o osso ilíaco. Então, estamos bem neste nível no plano transversal. E aí, o que acontece? Qual que foi a confusão? Que durante muito tempo eu não sabia nem o que olhar quando eu pesquisava o ressalto. Eu colocava e procurava o ressalto do músculo e tendão por cima de uma proeminência óssea, que era a eminência iliopectínea. Por quê? Lyons e Peterson, eles descreveram o ressalto entre o tendão e a eminência iliopectínea. Então, quando tinha uma queixa de estalido, eles descreveram essa alteração como um ressalto entre o tendão e o osso, mas na época eles não tinham aparelho de ultrassom para enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Então, esse artigo que eu gosto de recomendar muito, que ele descreveu novos mecanismos usando ultrassom com manobras dinâmicas, ele descreveu esse ressalto entre o tendão e o músculo, que foi o nosso caso, que acontece na maioria dos casos. Então, quando o paciente ele faz a manobra que a gente chama de na posição da RAM, tentar demonstrar aqui nesse bonequinho, flexão, flexionou o quadril, faz a abdução e a rotação externa, essa aqui é a posição da RAM. A hora que ele faz essa posição, o músculo se interpõe entre o tendão e o osso. A hora que ele volta, e aí o tendão bate no osso. Então aqui está na posição da RAM, ó, a gente observa o músculo, o tendão aqui em cima, se interpondo, e a hora que volta, ele bate no osso. Também foi descrito um tendão bífido ou as partes dos tendíneas separadas, ressaltando uma sobre a outra. Então existem essas descrições do mecanismo de ressalto. Ressalto entre o tendão e o músculo, ressalto sobre o cisto paralabral e ressalto entre os tendões. Então qual que seria a técnica? Posição da RAM, lembrar da posição da RAM. O paciente está deitado em posição supina. Você vai avaliar o tendão do ilho-psoas no plano transversal e pede para o paciente posicionar o quadril na posição da RAM, que é flexão, flexão, rotação externa e abdução. E depois vai retornar para a posição anatômica. O ideal é você treinar esse movimento um pouco antes de colocar o transdutor e lembrar que é normal você precisar realizar um movimento mais de uma vez para conseguir caracterizar bem pelo ultrassom. Porque o que vai acontecer? Você vai treinar esse movimento do paciente, a hora que você coloca o aparelho, durante o movimento o aparelho sai do local que você quer examinar, então você vai ajustando ali, vai repetindo e com isso você vai conseguir reproduzir o movimento, o estalo junto com o aparelho. E lembrar também que muitas vezes
o paciente fala que tem um estalo, chega no momento do exame e não consegue reproduzir, isso acaba sendo um pouco frustrante, mas faz parte da nossa rotina. Tanto que também é importante lembrar, quando o paciente se queixa de estalo, você pedir para ele fazer um movimento que ele sente o estalo. Então vamos ver alguns casos aqui bem interessantes para elucidar e consolidar aqui o nosso conhecimento durante este vídeo. Então, ressalto entre o músculo e tendão lateral, medial, estamos vendo o quadril esquerdo. Olha a linha óssea e este é o tendão. Vamos acompanhar o tempo todo o tendão. Então, posição neutra. Vai começar a manobra dinâmica, olha esse músculo que vai começar a se interpor. Então, vou voltar até aqui, ó. Ó o músculo indo para baixo do tendão, vai se interpor entre o tendão e o músculo. Aqui a gente consegue ver nitidamente o tendão e o músculo aqui embaixo. E agora volto para a posição neutra. Olha, o músculo saiu de cena e o tendão bateu no osso. Então, exatamente esse movimento. Então, repetindo, a gente vai olhar só para essa linhazinha branca aqui, ó. Só para essa imagem branca, que é o tendão do psoas no plano transversal. Então, durante a movimentação, esse músculo ele vai entrar entre o tendão e o osso, o músculo ilíaco vai se interpor. E quando o paciente volta, retorna à posição neutra, ele vai ter um estalo batendo subitamente aqui no osso, gerando o estalido. Olha só, aqui se interpôs, aí aqui volta para a posição neutra. Olha o momento. Então, gerando o estalido anterior. Outro caso por outro mecanismo. Aqui, quadril direito, lateral, a rampinha indo para o feixe, que é medial, o músculo e o tendão. E neste caso aqui era um ressalto entre o tendão e um cisto paralabral. Lembra que a cabeça femoral era perto do teto acetabular e do osso ilíaco? Então, se você tem um cisto paralabral, você pode ter esse ressalto. Novamente, nós vamos prestar atenção aqui no tendão, plano transversal, e ele vai saltar para um lado e depois para o outro lado do cisto. Olha só, ele começa o movimento, o cistinho está um pouco heterogêneo, pracogêneo, com as paredes mais espessas e pulou. Ó. Pulou para um lado e depois vai voltar, voltou. Então olha só esse movimento, esse ressalto entre o tendão e o cisto. Então outro mecanismo. Dicas práticas. Pedir ao paciente para fazer o movimento antes de colocar o aparelho. Tomar cuidado para não pressionar demais o transdutor. E lembrar que isso é mais comum do que o esperado. Se você começar a pesquisar em todos os seus pacientes, você vai conseguir até reproduzir esse estalo. Então é encontrado em um grande número de pacientes assintomáticos. Normalmente não tem patologia associada, mas às vezes é a queixa do paciente. Então, com ultrassom a gente consegue caracterizar exatamente o mecanismo de ressalto. E sempre que há o ressalto, é interessante fazer o estudo comparativo dos tendões para observar se há ou não uma tendinopatia e saber se tem bursite ou não, que é aquele modelo de sugestão de laudo que eu coloquei lá em cima. E lembrar dos diagnósticos diferenciais do ressalto do quadril. Para quem já é aluno MSKD, não precisa preocupar em ficar dando print, porque a gente já tem o laudário completo e até o laudo específico para esse caso lá na plataforma para você fazer download e agilizar o seu atendimento durante a agenda. Essas foram as referências utilizadas, né, tanto anatômica quanto pesquisa dos novos mecanismos durante o uso das manobras dinâmicas, que eu recomendo para quem quer aprofundar o estudo. E convido você a conhecer o MSKD, o curso completo em ultrassonografia musculoesquelética. Se o momento que você estiver assistindo esse vídeo, as inscrições estiverem encerradas, coloque o seu nome na lista de espera, entre em contato com o nosso time, para você ser o primeiro a ser informado. E se as inscrições estiverem abertas, basta você fazer a inscrição e entrar para o time. Seja muito bem-vindo.